Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a esse momento muito especial. Antes de começar, tem que fazer uma entrevista com a plateia. Bem? Qual é o seu nome? João? E o seu? Eu, assistente de palco. E o seu nome? Como que é? Maria Clara, aí o nome da mulher. Tem nome também? Analista, claro, tem que ter um nome. Tudo bem? Vai. Hoje eu vou dar mais atenção para as crianças. Oi, tudo bem? Seu nome? Isabela. E no príncipe? Lucas. Ah, e assim, Lucas também. Você está ouvindo o nome dela? Júlia! Muito bem, muito bem. Queria fazer uma pergunta para vocês para a gente começar. O que é que vem primeiro? Um jardim ou um jardineiro? Jardineiro? Ou é o jardim? Quem vem primeiro? Quem aparece primeiro? O jardim ou o jardineiro? É o jardim ou o jardineiro? É claro que é um jardineiro, né, pessoal? Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde, um lindo jardim aparecerá. Mas havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou mais tarde, as ervas daninhas começam a aparecer, né? O jardineiro é uma pessoa cujos sonhos estão cheios de jardins. E a sua maior dádiva é cultivar o amor por todo o seu conhecimento. O que faz o jardim são os sonhos do jardineiro. E nós temos que aprender a plantar o nosso próprio jardim, né? Ao invés de esperar só receber flores das pessoas. Aí, falando em flores, olha aqui, gente. Olha essa variedade de flores que eu trouxe aqui no meu carrinho. Olha, aqui tem violeta, tem margarida, tem girassol, tem vergonha, tem orquídea. Olha, da Shopee. Mas tem. Olha que maravilha. Todas são lindas, cada uma do seu jeito. Cada flor, assim como cada pessoa, é bonita e é importante do seu jeito. Essas flores têm o seu perfume, cada uma tem as suas cores. São perfeitas na sua moda. Uma pena que no meio dessas flores todas nós temos os arbustos de uma velha roseira. Não sei que não quer nem sair. Sai. Sai aqui. Isso aqui são galhos secos de uma roseira antiga que tinha lá na casa da minha avó. E aí, com o passar do tempo, essa roseira começou a perder suas pétalas, começou a perder o seu caule, começou a perder as suas flores, foi ficando seca, desidratada. Agora eu pergunto para vocês, o que é mais bonito? É um jardim florido ou é um jardim seco? As crianças, florido ou seco? Um jardim florido é muito mais bonito, não é? E o que... para eu colocar? Só um minutinho aqui. E o que é que a gente tem que fazer para que o jardim seco, ela fique florida novamente? O que é que a gente tem que fazer com a planta? Jogar água, gostei. E você, o que você acha que tem que fazer com a planta para que ela, né, fique florida como aquela dali? Olha como é que essa aqui tá feia. Adubo, gostei, essas crianças são muito espertas. Adubo, jogar água, fazer o cuidado diário, né? Sabe o que é chamado de cuidado diário? Cultivo, de cultivar, de cuidar. Então, essas flores são a nossa própria vida. Eu sou jardineiro da minha própria vida e da vida das sementes que eu planto. E aí, agora todos nós, assim como todas as flores, precisam abraçar essa flor, aliás, esse galho que um dia foi flor, que agora está esperando passar
essa estação cinzenta, aguardando a chegada do sol para iluminar todos os caminhos. Então, que venha o brilho do sol. Corta essa musiquinha aí. Corta. Vou ensinar uma musiquinha pra vocês, que eu entrei cantando ali. Quero todo mundo cantando comigo, hein? Um girassol florido no jardim, buscando a luz do sol, sorriu para mim. Eu também sou pequeno girassol, buscando a luz de Deus, sou feliz assim. Quem sabe? Um girassol florido no jardim, buscando a luz do sol, sorriu para mim. Eu também sou pequeno girassol, buscando a luz de Deus, sou feliz assim. Tenho 1000 sementes de amor para te dar. Já passei por aqui. As nossas sementinhas querem crescer. E para que elas cresçam fortes, saudáveis, é preciso de quê? Cultivar, é preciso cuidar das nossas sementes, das nossas crianças. As suas sementes são os próprios filhos, são os parentes, os amigos, as pessoas a quem devemos cuidar. Olha aqui, dá uma semente para uma semente. Ai, deixa eu vir aqui para você também. Pode deixar ninguém sem semente. Ai, só não pode mentir, mas semente pode. Ai, a partir de agora, todo mundo ganhou sementinha? Ah, lá atrás! Ai, meu Deus! É que ela tá de azul, se confundiu com a poltrona, eu nem vi, olha só. É você que tá com o cachorrinho? Hã? Fala baixo? É você que tá com o cachorrinho? Tá! Não vou falar pra ninguém que você tá com o cachorrinho. Ninguém pode saber. Todo mundo aqui ama doguinho, não é, gente? Ainda mais que um doguinho caramelo, todo mundo gosta. E agora, chegou um momento de transição muito importante da nossa história. Aquele fardo, aquela planta seca que lá no início estava assolando, estava perturbando esse jardim, agora ganha uma nova chance. Então vocês, quando chegarem em casa, põe no bolso. Vocês vão plantar essas sementinhas. Faz aquela experiência da escola que coloca no algodãozinho ou num papel. É legal. Depois, quando brotar, coloca na terra. Um trabalho sensorial da gente plantar essas sementes. Nós pegamos essa nossa história e trouxemos para um grande jardim, para que através do plantio dessas sementes
nós possamos brotar os girassóis que serão faróis de esperança para iluminar todos os caminhos. Dans la vie, excusez-moi, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Et je le promets pour elle. Et je le promets pour elle. Excusez-moi. Je le promets pour elle. Excusez-moi. O que há pouco eram sementes, agora são lindas flores que Deus presenteia cada um de nós. E assim, o nosso jardim foi ficando cada dia mais florido. Cravos, margaridas, violetas, girassóis. Aliás, vocês têm sementes de girassol. Vocês vão plantar e esse girassol vai fazer resplandecer, brilhar um novo tempo, assim como a nossa história passa agora por um novo tempo. Deixamos de lado aquele fardo do passado, dos traumas, das questões da cabeça, dos pensamentos inculcados que a gente tem, de certos abusos que a vida faz a gente sofrer e que agora, depois de cultivo,
depois de regado, depois de acolhido, esse girassol vai brilhar no coração, na vida e no caminho de cada um de vocês e principalmente das nossas crianças, jovens e adolescentes. Então, que a partir de agora haja transformação e que seja uma transformação de respeito e de alegria. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Depois nós abordamos uma temática tão densa, tão difícil que muitas vezes nós vivemos, mas de maneira poética, para transformar em flores todas as dores, todos os traumas. E nós queremos, a partir de agora, que seja um tempo de perfume, de amor, de transformação. E todas essas flores vão para o coração de vocês. Por favor, vai lá. Defense, my righteousness. Oh God, how I need you. E agora sim, os aplausos do público. Mais aplausos, mais aplausos. Olha, quero agradecer e parabenizar cada um de vocês pelo talento. Mais aplausos, mais aplausos. Pelo talento, pela entrega, pelo comprometimento. Agradecer a cada família, a cada um de vocês que veio aqui prestigiar o trabalho desses jovens. E quero pedir uma salva de palmas para a produtora desse projeto, que fez tudo isso acontecer. Nelimar Moura, uma salva de palmas. Agradecer a todos os
parceiros, porque essa história acontece, mas tem muita gente nos bastidores, né? A equipe da Nelimar, cadê a sua equipe, Nelimar? As meninas que ficaram lá fora, que ajudam a montar cenário, a equipe da iluminação, da técnica, do vídeo, das fotografias, das mídias sociais. Obrigado ao Espaço, ao SESC Senat, por ter nos acolhido, nos recebido neste evento. E é isso, né? Agora nós vamos ter um momento muito interessante, muito importante, na verdade, um bate-papo. Ele tem TDAH, ele esquece. Como é que é o nome dele mesmo? Lucas Rafael. Lucas Rafael. Escola, levanta, né? Lucas. Levanta, Lucas. Uma salva de palmas para o Lucas Rafael. E agradecer a vocês, tá bom? Lucas, agora é eu e você aqui, ó. Vamos bater um papo? Vamos jogar adubo e regar esse bate-papo com muita consciência, né? Com muita consciência. Lucas vai bater um papo com a gente, é um papo rápido, tá bom, gente? Que vai abordar de maneira mais técnica, mais incisiva, sobre o tema resiliência, que é esse tema que foi escolhido para realizar este trabalho artístico. Então, Lucas, agora é contigo, fiquem com a plateia e boa sorte. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E nós estamos aqui para continuar falando de um tema que é muito fundamental. Um tema que foi passado durante todo o momento, durante todas as apresentações. E que agora continua sendo bastante fundamental. Esse tema é o da valorização da vida. Ainda mais importante que isso, é como nós cuidamos dessa vida. É de como ela se apresenta para nós. Como nós podemos cuidar da nossa vida. Como que ela acontece no cotidiano. Eu posso te dizer com toda certeza, ela acontece no meio de muitas dificuldades, de muitas coisas difíceis e muitas coisas bonitas que continuam acontecendo durante toda a nossa vida. E para isso é necessário muita resiliência. Resiliência que foi falada durante todos os momentos dessas apresentações. E o que é resiliência? Resiliência é a nossa capacidade de se adaptar a todas e a qualquer dificuldades que venham surgindo na nossa vida. Dificuldades que sempre vão acontecer, porque a nossa vida, ela é repleta de imprevistos. Os imprevistos estão em todos os lugares. Eles acontecem de manhã, de tarde, de noite. E é o que eu costumo dizer, não há nada mais comum, não há nada mais previsto do que o imprevisto. É muito comum. E é por isso que nós precisamos entender que a força real não vem de nunca passar por dificuldades, mas ela vem de saber enfrentar as dificuldades e sorrir sobre elas, porque isso é resiliência. E para continuar a nossa conversa, se vocês puderem passar os slides. No terceiro slide. Eu quero falar, quando a gente fala sobre resiliência, e ainda mais nesse tema, a gente fala sobre algo muito importante, que é a dificuldade de se tê-la e os prejuízos disso. E eu fico muito feliz de ter esse público aqui, porque eu tenho muitos pais aqui. E quando a gente olha para os pais, a gente olha para um cultivo. Todos vocês são jardineiros, como já foi falado. E aqui vocês estão com pequenas sementes. E cuidar dessas sementes é muito importante. E eu quero simplesmente apontar o que acontece quando essas sementes não são cuidadas. E eu tenho toda certeza que essas sementes vão crescer muito fortes, vão crescer belas. E esses dados nunca vão chegar perto da vida de vocês. Mas é preciso falar sobre eles, é preciso comentar sobre eles. E esses dados são retirados do nosso estado. Esses dados foram trabalhados aqui, mesmo pelo governo e pelo IBGE. E eles apontam que Minas Gerais ocupa o segundo lugar no Brasil em número de suicídios entre crianças e adolescentes. E o suicídio é a terceira causa de morte entre adolescentes brasileiros de 15 a 19 anos. Isso aponta, pode passar? Isso aponta para o que eu posso chamar, que podemos chamar de dores invisíveis. Essas dores
que não é só levar no médico que vai sarar, não é só levar no médico que vai ser resolvida. Essas dores, que elas acontecem aqui dentro, que elas acontecem na nossa alma, e que elas podem ser divididas, principalmente de duas formas, através da ansiedade e através da depressão. A ansiedade, que primariamente nós podemos chamar ela de uma preocupação excessiva e completamente desnecessária sobre algo que não exige tamanha preocupação. E a depressão, algo que é como se a nossa alegria de vida tivesse sido retirada. É quando aquilo que nos dava prazer antes foi embora, não dá mais. E é como se uma tristeza permanente tivesse ficado em nós. Um problema ainda maior é quando esses dois acontecem em conjunto, e podem acontecer. Os dados que eu estou trazendo aqui são para adolescentes e para crianças de 10 a 19 anos. E um ponto positivo é que as crianças que nós temos aqui, elas ainda são pequenas, mas talvez no lar de vocês, na família de vocês, vocês conhecem alguma criança que já está nessa faixa etária. Então, o cuidado sobre cada dor invisível, sobre cada dor que não é só levar no médico que se resolve, é muito importante, é fundamental. E essas dores, como que nós podemos ouvi-las? Como que nós podemos entender melhor sobre elas? Escutando. Cada criança só dá aquilo que recebe. Uma criança que recebe a escuta, ela vai entregar a escuta novamente. Uma criança que recebe afeto, ela vai entregar afeto novamente. Então uma criança só consegue falar sobre suas dores se ela aprendeu a falar sobre elas. E como que nós podemos aprender a falar sobre as dores? Como que nós podemos ensinar as nossas crianças a falar sobre a dor dela? Falando sobre a nossa. Tornando comum a conversa sobre as dificuldades. Tornando comum a conversa sobre aquilo que está aqui dentro. A resiliência é entender que a verdadeira força, ela não vem de ser inabalável, ela vem de entender que as quedas, que as dificuldades aparecem e que mesmo assim existe uma luz muito forte que brilha na nossa vida. E agora eu gostaria de aprofundar um pouco mais a conversa sobre a ansiedade, primeiramente. E a ansiedade, ela é fundamental na nossa vida. Ela é fundamental, só que ela é fundamental quando ela é normal. E ela não passa um nível em que se torna patológico, um nível em que se torna um problema. E ela não é mais suportável. A ansiedade, quando ela se torna um problema, ela se torna uma prisão. Porque antes, a ansiedade, que era um alerta à preocupação, porque o que é a ansiedade? Ela é esse alerta, ela é esse sinal de preocupação que nós temos. Esse direcionamento para o futuro. É quando nós sabemos que temos um compromisso, sabemos que temos uma prova, sabemos que temos uma questão muito importante a ser resolvida, nos planejamos, nos direcionamos para o futuro e analisamos o que nós vamos precisar para resolver essas questões. A ansiedade nos dá essa capacidade de olhar para o futuro e verificar o que é importante de ser resolvido. Pode ser um planejamento para uma semana de férias, pode ser um planejamento para uma prova muito importante. Só que há um ponto muito importante, onde essa ansiedade se torna um problema, onde essa ansiedade mais rouba a nossa capacidade de pensar do que nos ajuda. E eu gostaria de deixar alguns sintomas para que vocês possam perceber e notar quando essa ansiedade realmente se torna um problema. Alguns dos sintomas são divididos em sintomas físicos e sintomas cognitivos. Os sintomas físicos são aqueles que são percebidos no corpo. E alguns deles são as palpitações cardíacas, a sudorese excessiva, a tensão muscular, aquela tensão que mesmo quando a criança ou o adolescente está em uma situação tranquila, ela ainda se sente tensa, mas ela está tensa não por algum motivo desse momento, mas porque ela já está se colocando no futuro, porque ela está preocupada com o que vai acontecer no futuro. E essa preocupação pode ser uma apresentação importante na escola, que ela não consegue nem se imaginar lá na frente apresentando, pode ser diversas situações que às vezes para nós podem ser simples, mas para essa criança gera uma preocupação, gera um estresse, algo maior. E também pode ser uma falta de ar e pode ocasionar distúrbios do sono. E os sintomas psicológicos são a preocupação excessiva, a irritabilidade, a dificuldade de concentração e a sensação de perigo iminente.
Algumas das causas da ansiedade, elas sempre são multifacetadas. Nunca é somente uma coisa que está causando ansiedade. Sempre é um conjunto de fatores. E é por isso que os pais e os cuidadores precisam ter um olhar muito atento a essas causas. Algumas delas são a predisposição hereditária, que é quando a família, os avós, já tem uma tendência a ser um pouco mais ansioso, a ser um pouco mais rápido nas questões, e a criança também é um pouco mais ansiosa. Só que aí chega o ponto onde os traumas, um evento de estresse crônico chega nessa criança e gera nela ainda mais ansiedade, onde passa do ponto normal e chega no patológico. E é por isso que é muito importante a gente ter um olhar atento. E não só um olhar. Eu queria fazer com vocês agora uma técnica. Porque a ansiedade, quando ela chega pra gente, ela rouba o nosso chão. Ela tira a gente do chão. E é muito difícil de lidar com ela. Ela pode acontecer de forma um pouco leve, ou ela pode ser de forma muito grave. E é uma técnica bem simples. Eu quero que vocês façam comigo aqui agora. Essa técnica vocês podem fazer em qualquer lugar, em qualquer momento. Talvez algum de vocês já conheçam. É uma técnica de respiração. Vocês, junto comigo aqui agora, vão respirar fundo pelo nariz e soltar o ar pela boca. Relaxem os ombros. Quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse soltando para fora algo que está preso aqui dentro. É como se a gente estivesse soltando um pouco de preocupação. É como se a gente estivesse dizendo para o nosso corpo: calma, as coisas vão se alinhar, as coisas vão dar certo. E esses sintomas, eles vão ser cuidados com o tempo. Cada um desses sintomas, eles acontecem, eles podem acontecer com qualquer um. Não precisa ser um caso muito específico, ser um caso muito grave. E é por isso que cada um, principalmente os pais, precisam ter um olhar muito atento para cada uma das nossas crianças. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nos afasta dela, com aquilo que nos afasta o nosso olhar dessas crianças. Precisamos ter um olhar atento durante todos os momentos delas, porque às vezes ela pode chamar para uma simples conversa, às vezes ela pode chamar para um simples brincar, mas isso, quando não correspondido, pode se transformar em outra coisa. Quando o nosso excesso de telas se transforma em falta de cuidado para elas, isso pode aparecer de outra forma no futuro. E é por isso que nós não podemos deixar que nada, nenhuma tela, nenhuma preocupação distraia o nosso olhar de sementes tão preciosas quanto elas. É importante que o nosso olhar esteja virado para elas. Pode passar. E eu quero falar também sobre a depressão, porque a depressão, ela é muito complexa. Ela não é só essa tristeza que tira o nosso chão, não é só uma simples tristeza, ela é uma tristeza persistente. Ela um ponto mais fundamental dela é que ela tira o prazer de atividades que antes davam prazer a esses adolescentes. Então antes, um sair na rua que era muito divertido, um brincar de bola que antes era muito bacana, agora deixa de ser divertido, agora deixa de ser bacana. É como se uma tristeza profunda se instalasse nela. E essa tristeza é como se deixasse o mundo dessa criança em preto e branco. E é por isso que o olhar para elas precisa ser cuidadoso, para entender que existem tristezas que não é só uma brincadeira, existem tristezas que não é só uma birra. É importante um olhar atento para cada um desses sintomas que a gente vai conversar sobre eles agora. A tristeza, essa depressão, ela também tem sintomas emocionais e físicos e comportamentais. Os emocionais são uma tristeza constante, sem causa aparente, a perda do interesse por causas que antes davam prazer, sentimentos de inutilidade e culpa e baixa autoestima. Então, quando a gente olha para esse sentimento de inutilidade, essa baixa autoestima é pensar que nem sempre é uma birra, nem sempre é só ele está me testando, às vezes pode ser algo. E é por isso que precisa desse olhar mais atento. E as questões mais comportamentais
e físicas são o cansaço excessivo, o distúrbio do sono causado pela insônia, ou o sono excessivo, ou sono em excesso, as alterações no apetite, como fome excessiva ou falta do apetite, dores físicas sem explicações médicas e isolamento social. Até mesmo dores físicas sem explicações podem ser alguns dos sintomas. Mas como que eu vou reparar tudo isso, seja no caso da ansiedade ou seja no caso da depressão? Nenhuma criança, ela nasce com ansiedade ou com depressão. Toda criança tem um ser, tem um comportar normal, tem um agir perante o mundo. Só que quando a depressão e quando a ansiedade chega, esse agir muda. E é por isso que nós precisamos ficar atento a mudanças de comportamento. A entender que às vezes essa mudança de comportamento não seja só porque ela está na escola nova, não seja só porque ela conheceu um amigo diferente. Investigar, sempre procurar escutar essas crianças. E algo muito fundamental que ajuda esse escutar é entender que a criança ela só dá aquilo que ela recebe. A criança só vai aprender a entregar aquilo que ela recebeu. Então é muito fundamental que cada um dos pais entregue primeiro, que só depois que for entregado vai poder ser devolvido. Levantar. E quando a gente fala, agora eu quero falar principalmente com as crianças. Quando a gente fala de valorização da nossa vida, de entender os nossos sentimentos, entender a importância que tudo isso tem na nossa vida, a gente fala das nossas emoções. A gente fala de como cada uma delas é fundamental na nossa vida, como cada uma delas molda a nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para vocês: todas as nossas emoções elas são importantes. Não tem uma que é menos importante que a outra. Não tem uma que precise ficar escondida, precise ficar retraída. Todas elas são importantes. Elas só precisam estar no lugar certo, porque cada uma delas tem um lugar. A tristeza, ela é uma emoção difícil. Ela é uma emoção que às vezes nos tira do chão também, mas nos tira do chão nos jogando ainda mais para baixo. Só que ela nos ensina muito também. Ela nos ensina o que é importante. Porque quando nós estamos tristes, nós paramos, voltamos para dentro de nós e refletimos ainda mais. Só que a tristeza, ela é como essa tempestade, ela é como essa chuva que nos molha e que mesmo com todo molhado, todo repleto de água, essa água ela vem até nós e depois ela nos ajuda a crescer. Ela nos rega. É essa água que nos rega. Ela é importante porque no momento que nós estamos com ela, nós damos ainda mais valor para outras questões que agora não temos. Nós damos ainda mais valor para a alegria, nós damos ainda mais valor para os amigos, nós damos ainda mais valor para os nossos pais. Pode passar de novo. E outra emoção que é muito importante em seu estado normal, é a ansiedade. Nós falamos antes da ansiedade que é patológica, que é problemática, mas a ansiedade que é normal, ela é fundamental. Ela é fundamental e nos ajuda demais, porque a ansiedade, ela nos ajuda a fazer esse direcionamento para o futuro. É ela que te avisa, olha, você tem um compromisso, você precisa estar atento àquilo que é importante. Você já ficou 2 horas jogando, você já ficou 3 horas lendo esse livro. Sai daí, vamos resolver o que tem que ser resolvido. Vamos lavar uma vasilha antes que seu pai chegue, vamos lavar o banheiro, vamos fazer alguma coisa. Ela é muito importante em seu estado normal. Pode passar 2 vezes. E agora, eu quero falar da emoção que mais contagia, que é a emoção que quando chega na gente, ela faz a gente dar bom dia até para papagaio. A gente sai todo alegre, todo animado. Essa emoção não tem lógica, ela é contagiante. Quando você vê alguém muito feliz, muito alegre, essa pessoa te contagia e você quer ficar perto dessa pessoa ainda. Só que a alegria, ela não vem só quando nós estamos contentes. Ela não vem somente nesses momentos. Ela vem quando nós escutamos todas as outras emoções. Quando escutamos a nossa ansiedade, a alegria também vem. Quando nós escutamos a nossa tristeza e entendemos o que ela quer nos dizer, a alegria também vem. A alegria é o que dá razão a todas as outras emoções. Sem a alegria, nenhuma outra emoção tem sentido. Ela é fundamental e é importante
a alegria junto das outras, porque quando escutamos todas as nossas emoções, nós valorizamos a nossa vida, porque a nossa vida é feita de emoções, não existe a nossa vida sem elas. E como que a gente pode cultivar a alegria? A alegria ela não vem só quando a gente faz uma viagem muito bacana, quando a gente vai num restaurante muito chique. A alegria ela também surge nos pequenos momentos da nossa vida. Ela precisa ser cultivada em cada pequeno momento. Ela é fundamental. Ela pode ser cultivada em um sorrir, em um brincar, em um olhar com mais cuidado. E ela é muito importante. Só um minutinho, desculpa interromper, eu estou ali pensando nisso, queria te trazer um presente, rapidinho, não vou interromper muito. Perfeito. Pequenos momentos. Pode passar. E junto da alegria, a gente tem que entender que a resiliência, ela também é construída. Ela é construída quando a gente entende o que a gente sente. Ela é construída quando falamos sobre o que estamos vivendo. Ela é construída quando pedimos ajuda. Quando entendemos que nós não somos suficientes para tudo. Nós somos construídos em comunidade, ajudando uns aos outros. E nisso a gente cresce resiliente. Quando cuidamos do nosso corpo e da nossa mente, quando dormimos bem, quando nos alimentamos direitos, quando nos movimentamos, quando entendemos que o nosso corpo ele precisa sim de 7 horas de sono, quando entendemos que a gente precisa das refeições corretas, o nosso corpo ele se sente melhor, ele se sente mais cuidado. E por último, quando encontramos propósito, essa é uma das mais fundamentais, porque se a vida tem cor quando entendemos as nossas emoções, a vida só ganha sentido quando colocamos cada cor no lugar certo. A nossa vida sem um propósito é como se um quadro cheio de tinta, cada emoção sendo uma cor, mas só quando a gente tem propósito é que esse quadro cheio de cor é que ele vira uma obra de arte. E é muito fundamental que a nossa vida tenha propósito. E esse propósito pode aparecer de maneira simples, ele aparece no nosso cotidiano. Talvez o seu propósito seja com aquilo que você sempre cresceu ao seu redor. Às vezes, ao seu redor, você sempre cresceu perto de idosos que precisavam de ajuda, que precisavam de apoio, e o seu coração se compadeceu disso. Talvez o seu propósito esteja alinhado a um projeto muito bonito, repleto de crianças que sonharam o tempo todo em participar de espetáculos como esse, de participar de espetáculos de artes. Talvez o seu propósito esteja alinhado a isso. Só Deus pode saber qual é o seu propósito, mas cabe a nós ter um olhar curioso para cada momento do nosso propósito. E antes de encerrar, eu gostaria de deixar com vocês 2 pontos muito fundamentais, que é o número 188, que ele é o número do Centro de Valorização da Vida, que esse é um número que você pode ligar para ele em qualquer momento do dia, seja de madrugada, 2 horas da manhã, em qualquer momento. E esse número é onde você vai poder conversar com uma pessoa, ele vai te escutar, ele vai te ouvir, e você vai poder conversar sobre essa pessoa, sobre tudo. É um número do governo, é um projeto do governo já estabelecido há muito tempo, e é muito interessante. E a última mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é uma mensagem bíblica, onde Deus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, pois meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O maior ensinamento que nós temos é que Deus é o nosso refúgio. Não importa qual a dificuldade que nós temos, não importa qual dificuldade que nós estamos enfrentando, Deus está ao nosso auxílio, Deus está cuidando de nós, e Ele está sempre ao nosso ouvido, Ele sempre está de prontidão a nos escutar e a ajudar para que as nossas sementes elas continuem crescendo com força e muita resiliência. Eu agradeço.
eu agradeço a presença do Lucas, com orgulho, porque é meu sobrinho, formando em psicologia, parabéns, e o Lucas. O Luiz Iuner, vem cá, Luiz, nosso parceiro. Queridas meninas, eu quero agradecer de modo especial a cada uma das meninas. Cadê as outras? Ah, tá. As meninas, as que já foram, e convidar o nosso secretário de Cultura, né? Guilherme, vem cá, Guilherme. Uma salva de palmas para o Guilherme, que é de Santana do Paraíso. Fala um pouquinho para nós. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui, estar na Elimar, nesse projeto, nesse evento bacana, né, que é a realização da PNAB aqui de Santana do Paraíso também, né, e a gente está aí cuidando da cultura junto ao nosso prefeito, Dr. Bruno Morato, nosso vice Oliveirinha, e a gente tem muito ainda para caminhar no sentido da cultura da nossa cidade, e o que eu trago é que vocês podem sempre contar comigo, a gente vai estar sempre junto, prestigiando, né, porque sem cultura a gente não avança para o futuro. Tem amarelo girassol hoje. Sim. Tá vendo? Foi tudo combinante. Quer falar um pouquinho, ô Luiz? Só agradecer mesmo a todo mundo, obrigado, já agradeci. Tira uma foto, né? Vamos tirar uma foto. Vamos tirar a foto de todo mundo. Um abraço para todos vocês e até a próxima, com a graça de Deus.